Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que lhe mostra acontecimentos que marcaram a atualidade religiosa. As crenças e as dinâmicas sociais na época contemporânea estiveram em debate numas jornadas de estudo promovidas pelo Centro de Estudos de História Religiosa. Refletir sobre os temas da crença e da cidadania enquanto referentes de análise historiográfica e promover a cooperação internacional no plano ibérico foram alguns dos objetivos destas jornadas. Estas jornadas de estudo articularam-se diretamente com o projeto Crença e Cidadania, Organizações e Imprensa Católicas na Sociedade Portuguesa do século XX, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. As jornadas decorreram no âmbito do Seminário de História Religiosa Contemporânea do Centro de Estudos de História Religiosa. Desde há um ano que este projeto está em marcha, prevendo-se que daqui a 2 anos esteja finalizado e com conclusões importantes sobre a estrutura dos movimentos católicos no século XX. O que pretendemos com ele é, a partir de 2 pontos de observação, concretamente, e no âmbito do catolicismo, organizações católicas e imprensa católica, procurar compreender o modo como no século XX se estruturou e desenvolveu o movimento católico, enquanto, por um lado, elemento de presença e resposta da Igreja Católica aos dinamismos da sociedade contemporânea, da sociedade dita moderna, e, por outro lado, como é que essa resposta transportou consigo novos elementos de recomposição interna do próprio catolicismo. A religião, como modalidade de crença, foi um dos temas debatidos durante os 2 dias destas jornadas de estudo. Uma questão essencial para perceber o envolvimento histórico das populações com a religião e movimentos a ela associados. Abordar a religião como forma de crer, como forma de confiar, é também perceber, por um lado, como é que ela se situa nas nossas sociedades complexas face a outros domínios sociais, a economia, a política, que também esses domínios necessitam desta estrutura de comunicação que é a confiança, e por outro lado permite também analisar aquilo que é a transformação interior da própria religião. Uma reflexão que permite também perceber as mudanças que atualmente se vivem em Portugal e no resto do mundo, onde o pluralismo religioso é mais acentuado em comparação com o que se passava no século XX. Uma sociedade compacta a partir de uma única confissão religiosa é uma coisa completamente impensável, tendo em conta os dinamismos sociais atuais. Portanto, sob esse ponto de vista, diríamos que a sociedade portuguesa está ainda nesse processo de pluralização. As jornadas foram planeadas com 2 dinâmicas complementares, uma baseada na realização de 4 conferências sobre temas gerais de enquadramento e outra com a realização de 5 painéis temáticos, nos quais se procurou suscitar uma apresentação sucinta de várias comunicações e o debate consequente, de modo a tentar estabelecer filões de reflexão temática, a serem retomados noutras iniciativas e que poderão ser aprofundados nos textos a publicar. Por ocasião deste debate, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa publicou um volume com as comunicações apresentadas no colóquio sobre religião e cidadania. Um livro que aborda problemas do relacionamento entre o catolicismo e a organização política no século XX, em Portugal e em Espanha. Aliás, os colaboradores são oriundos dos 2 países peninsulares. Corresponde a um projeto que o Centro de Estudos de História Religiosa levou a cabo com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia durante 3 anos, e os consultores, sobretudo no âmbito da Península Ibérica, deram contributos importantes que permite algum trabalho comparativo entre o que é a realidade portuguesa e a realidade espanhola. Uma coletânea de textos que pretende dar pistas para a criação de novos estudos sobre estes temas, ainda com muito por onde explorar. Tenta apresentar as conclusões sobre 3 âmbitos, portanto, o problema das motivações, o problema das personalidades e a questão das organizações.
A relevância está em que é toda uma nova geração de investigadores que aí é apresentada, de novo tipo de investigação, de temas que são, portanto, os caboclos de um trabalho de maior envergadura que se vai fazendo ao longo dos tempos sobre o século XIX e XX. Também há textos sobre a problemática do protestantismo e um sobre lugares de oração dos muçulmanos. Uma variedade de temas que faz deste livro uma obra bastante completa que ajudará os investigadores a estudar uma época específica da história religiosa. É um bom meio para se acompanhar, sobretudo, aquele período que vai do trânsito da problematização da monarquia constitucional, isto é, portanto, aquele período, a segunda metade do século XIX, até ao período da democratização, portanto, aos anos 70 do século XX. Religião e Cidadania, uma das mais recentes obras do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Há 16 anos, à frente da Igreja Açoriana, Dom António Braga gostaria de ter realizado um sínodo que dinamizasse as lideranças em cada unidade pastoral ilha. O Bispo de Angra falou ao programa Eclésia sobre o trabalho que desenvolve na sua terra natal. Aos 71 anos, Dom António Braga já leva 16 de bispo residencial dos Açores. Educado na cultura e na religiosidade açoriana, compreende bem este povo e, ao longo destes anos, tem procurado respostas às expressões da vida religiosa deste arquipélago. Contudo, lamenta não ter conseguido realizar um sínodo. A Diocese de Angra existe desde 1534 e, ao longo desta história tão longa, só realizou um sínodo. E os desafios pastorais são tão grandes que acho que é necessário prever a realização de um sínodo para nós tomarmos consciência da nossa realidade no mundo de hoje, já não são ilhas isoladas, e também ao mesmo tempo a nossa realidade de um território geográfico descontínuo que não pode seguir os esquemas a que nós estamos habituados, por exemplo, aqui no continente, uma diocese de território contínuo. Um sínodo que tinha sido oportuno numa altura em que a Igreja em Portugal aposta num caminho de renovação e quando, em outubro, o Vaticano recebe um sínodo dos bispos sobre a nova evangelização. A diversidade das ilhas açorianas torna mais complexa a unidade pastoral da ilha. Nós formamos uma unidade e com certeza que a Igreja, a Diocese, contribuiu para esta ideia de unidade dos açorianos e dos Açores, mas cada ilha, mesmo do ponto de vista religioso, tem tradições próprias e é diferente, tem que formar uma unidade pastoral. O grande problema é encontrar em cada ilha líderes que sejam capazes de orientar e de aplicar à própria realidade as orientações gerais da Diocese. Mas, em compensação, Dom António Braga orgulha-se das vocações sacerdotais das ilhas. Em 16 anos ordenou cerca de 40 sacerdotes, um número suficiente para partilhar com a Igreja Universal. Daria para enviar alguns em missão, ou mesmo para outro diocese? Daria, mas nós teríamos que dar uma volta na nossa orgânica pastoral, quer dizer, nós ainda estamos muito ligados à pastoral paroquial, as pessoas, o nosso povo está muito habituado a ter o ser padre, na sua paróquia é completa quando tem o ser padre, nós temos que dar uma volta para podermos funcionar com menos padres, porque nós temos bastantes padres, em proporção da população nós temos bastantes padres, mas só dando realizando um caminho de renovação pastoral é que nós poderíamos dispensar, e eu acho que temos a obrigação, porque as vocações não são o nosso mérito, são do dom de Deus, temos a obrigação de nos abrir para ajudar a Igreja Universal noutras paragens. A religiosidade popular é sem dúvida a pedra de toque para grande parte da dinamização pastoral e um ponto de partida para uma verdadeira evangelização. A recente visita do Núncio Apostólico a várias ilhas e a participação nas festas do Senhor Santo Cristo exprimiu o apreço que a Igreja tem na religiosidade popular e o esforço que tem de fazer por a orientar. Podemos dizer que, além da programação pastoral que a Diocese promove, há já um programa feito ao ritmo da religiosidade popular, e eu penso que temos que
valorizá-la. Agora, temos que procurar também iniciativas adequadas para evangelizá-la. Dom António Braga espera agora pela realização do inquérito sobre a identidade religiosa em Portugal, que ainda não se realizou nas Ilhas Açorianas. Um inquérito que evidenciará a religiosidade popular deste povo. Tempo agora para a análise ao contexto social e cultural que levou à convocação do Concílio Vaticano II, agora com a perspectiva do cônego Carlos Paes, apresentada pelo jornalista Henrique Matos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta rubrica que em cada terça-feira procura recuar no tempo e olhar um pouco os dias que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II, tomar o pulso à dinâmica pastoral da Igreja de então. Para nos auxiliar nesta tarefa, contamos hoje com a presença entre nós do cônego Carlos Paes, é pároco na Paróquia de São João de Deus em Lisboa, também um especialista em questões relacionadas com a pastoral e também presidente do Cabido da sede de Lisboa. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Cônego Carlos Paes, o Concílio assumidamente quer ser uma mudança de página na história da Igreja. De alguma forma, ele assume quase um corte cultural como a Igreja se apresenta e se relaciona com o mundo. Sim, eu creio que este concílio, aliás, isso percebeu-se desde um primeiro momento, mais do que um concílio doutrinal, pretendeu ser, acima de tudo, um concílio pastoral, ou seja, um concílio que pudesse corresponder a uma certa inquietação que já então se sentia e que fervilhava em certos círculos teológicos, nomeadamente da Holanda, que foram lançando toda uma série de documentação que entre nós teve um eco no círculo do humanismo cristão, que foi divulgando muitos desses textos e, portanto, havia, digamos assim, uma espécie de caldo cultural, digamos assim, que fervilhava e que aspirava nitidamente por uma viragem. Era a própria situação de nós, estudantes de teologia. Eu apanhei precisamente a viragem de, digamos, de um leão para outro, de uma teologia para outra, uma teologia escolástica, fixista, dogmática, intocável, para uma teologia que já se sentia que ia tendo os seus, digamos, os seus mestres, existencial, em diálogo com a modernidade, capaz, sobretudo, de assumir uma outra epistemologia, ou seja, uma outra aproximação e descrição da realidade. Isso gerou alguma confusão na altura? Por quem se preparava, não é? E estudava a teologia? Alguma confusão não gerou, porque eu tive a sorte de ter crescido num seminário, o Seminário Olivais, onde este espírito ia sendo já profeticamente anunciado por muitos dos mestres que lá encontramos. É incontornável a figura de Monsenhor Pereira dos Reis, que sempre foi considerado um homem profético na sua visão e anunciava aos seminaristas isso mesmo, de tal maneira que eu, que nunca o vi, senão já, digamos, defunto, habituei-me a admirar essa personalidade desde criança. Porque os padres que nós encontrávamos nos seminários menores falavam, era uma referência, mas não foi só ele. O Conde Zé Ferreira, o Padre Honorato Rosa, enfim, por aí fora uma série de personalidades que, e depois mesmo, já depois de ordenado um ambiente de seminário também, com o Padre António Jorge, o Padre Dom Albino, depois, Dom Albino Clede, Dom João Alves, quer dizer, havia uma série de pessoas que nos proporcionavam, digamos, mergulhar um pouco nesse ambiente e, portanto, nessa expectativa que se concretizou com a convocação feita por João XXIII.
havia nesta altura também uma população já muito significativa nas universidades, as pessoas começavam a ter um espírito crítico diferente e a Igreja também percebeu que teria que abrir canais de comunicação e de presença nos meios académicos, nos meios onde as consciências iam apurando novas formas de interpretar a realidade. Tinha essa noção que se tinha que caminhar nesse sentido. Sim, sim. E essa percepção e a consciência de que era necessário entrar em diálogo com a modernidade. Eu devo lhe dizer, quando eu acabei o primeiro curso de Teologia e fui ordenado padre, eu olhava os meus compêndios e dizia assim, mas o que é que eu vou fazer com isto? Quer dizer, como é que eu vou falar a esta gente utilizando estes códigos? Já havia esse mal-estar, não é? Que era partilhado por muita outra gente e foi isso que levou, digamos, a Igreja a assumir corajosamente isso, a partir, sobretudo, de grandes cardeais que tinham rasgado perspectivas nesse sentido. Isto era uma problemática que se fazia sentir essencialmente nos principais centros urbanos, não tanto nas paróquias rurais. Como é que se vivia a tensão entre as duas realidades, digamos assim? A minha experiência é urbana. Sou de uma cidadezinha da província e cresci em Lisboa, praticamente. E não tenho, assim, uma experiência que me permita falar sobre isso, mas naturalmente que isto progressivamente, como uma mancha de azeite, vai-se alargando, vai-se estendendo, embora às vezes aqueles em quem o programa, digamos assim, encontra mais resistência, é precisamente em alguns dos padres que já estavam muito rotinados naquele sistema, digamos assim, e, portanto, para quem foi difícil esta adaptação. Mas à medida que foram entendendo, sobretudo os pastores, não é? Também é verdade que se foram rendendo com júbilo a esta nova visão. Embora não digo de maneira uniforme, porque essas resistências chegam até aos nossos dias e às vezes são retomadas porque exatamente nem todas as pessoas perceberam exatamente o que é que está em causa, não é? E a própria compreensão que se tem do mistério cristão muitas vezes faz com que ele seja entendido como a expressão sensível e também em termos de comunicação de uma igreja que é entendida como uma grande religião ao lado das outras grandes religiões, com os seus templos, os seus servidores, os seus sacrifícios, os seus altares, as suas rotinas, os seus cultos. Uma igreja muito instituição. Muita instituição, quando afinal não é isso que se trata quando falamos de Jesus Cristo e do seu projeto, que é um projeto global, holístico e que não se esgota de maneira nenhuma nisso que alguns chamariam, ainda hoje chamam, uma espécie de subsistema particular, que é um bocado o que a Igreja é entendida como eles e, portanto, mantenha-se lá, digamos, na sua área de intervenção, para quem estiver interessado por isso, mas não é por aí que passa a vida. Ora bem, é exatamente o contrário. Se Jesus Cristo vem por alguma coisa, vem exatamente para ir ao coração da vida, da história, até numa visão universalista, digamos, de certa forma, já nessa altura havia muito junto de muitas pessoas, da visão teilhardiana da realidade, que de facto é de um alcance, de uma abrangência que entusiasma e que acabou também por ser recolhida a pouco e pouco até em alguns documentos do Concílio. Esta percepção de que era necessário abandonar ou fazer a transição para uma outra forma de abordagem pastoral, de uma teologia que interpretasse o homem de uma outra perspectiva, não havia o risco de se resvalar para, ao abandonar normas rígidas, mas que tradicionalmente eram seguidas há muito tempo, de cair em algum experimentalismo, em algumas práticas por si inovadoras, mas às vezes que não surtiam o efeito desejado. Tudo isso é característico das fases de mudança. Tudo isso pode acontecer e aconteceu em parte, mas eu creio que, por outro lado,
houve uma oportunidade para nos recentrarmos no essencial, e recentrarmos no essencial significa centrar-nos em Jesus Cristo e no que Ele representa como paradigma de um outro tipo de homem e por consequência, de um outro tipo de sociedade que não exclui Deus, mas que vai encontrar exatamente aí, no próprio mistério de Deus, um paradigma extraordinário para fazer toda a revisão da nossa mundividência e do nosso humanismo. E ainda hoje se trabalha neste propósito. Se trabalha, isso é a coisa mais interessante disto tudo, é o desafio sempre maior, porque quando falamos de evangelização, eu até corto o adjetivo nova. Quando falamos de evangelização, é disto que estamos a falar. Porque há pessoas que entendem evangelização em termos de doutrinação, moralização, religião, não é? Coisa que o Papa, de forma liminar, eliminou logo quando começou o seu pontificado. Ele diz, o princípio desta história, que nós queremos relançar, digo eu, não é nem uma moral, nem uma doutrina. O princípio desta história é um encontro do homem, em primeiro lugar, consigo próprio, mas também do encontro do homem, sobretudo com Deus, em Jesus Cristo. Encontro esse que provoca uma viragem e lhe oferece um novo rumo. Este é o desafio, é tão simples quanto isto, mas é ao mesmo tempo tão entusiasmante e tão extraordinário quanto isto. Muito bem, Cônego Carlos Paes, muito obrigado por nos ter ajudado e elucidado a visitar estas páginas da história, que ao fim e ao cabo foi também um processo de viragem na própria Igreja, ocorrido há 50 anos atrás, mas que ainda hoje perdura. Muito obrigado pela sua presença. E foi esta a rubrica que hoje preparámos. Estaremos de volta de hoje a 8 dias para analisar novamente novas vertentes em torno do Concílio Vaticano II. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, que pode ser revisto em agência.eclesia.pt. Neste portal encontra também a informação sobre a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.